Vamos dar continuidade aqui à explicação das questões do trabalho. Neste vídeo, a ideia é discutir a questão Q1 com um pouco mais de profundidade. Nós temos aqui o projeto, né? Projeto que foi disponibilizado com o corretor. Neste momento aqui eu deixei comentado os outros testes, está comentado só o teste Q1. O teste Q1 é essa função aqui, ele preenche as strings, né, nessa variável. E como já foi dito no vídeo principal, é feita uma comparação aqui, a ideia é que no final imprima sempre 1. E eu estou chamando a função passando essa string, ok? Vou ver essa função Q1 lá no arquivo principal do desenvolvimento do seu trabalho, que você vai estar renomeando para o seu nome e sobrenome. Então é essa a questão. Aqui está com um asterisco, que é um ponteiro, mas você pode enxergar isso aqui como um vetor tranquilamente, né? E manipular como se você tivesse definido, né, sua variável da seguinte forma: char data, por exemplo, né, 11. Então, se você fez o seu código dessa forma, dá na mesma, né? Você vai simplesmente remover a sua variável e a partir daí vai estar chegando aqui o valor, né? Então, por exemplo, se eu fizer printf %, vou botar aqui um %s, por exemplo, data, tá? Vamos tentar compilar isso aqui. CC. Na verdade eu tenho que entrar aqui na pasta. GCC. Só T1. Tem algumas coisas erradas aqui. Q2.C. Ah tá, é porque esses códigos aqui eu não estou utilizando de outro exemplo. Então vamos fazer GCC corretor.c, primeiro e último nome, .c, traço T1. Acho que assim vai. Foi. Bora ver agora, ponto barra T1. Isso aí que ele imprimiu as strings, tá vendo? São as strings. Se eu voltar aqui, ó, dos testes, ó. Então você vai receber essas strings conforme estão. Tá imprimindo também, tá? O 0 e 1, que é o retorno, né? Eu não botei um barra N aqui. A ideia era só você poder visualizar o que tá a string chegando dentro do, tá vendo? Essa string ela é inválida, por isso que retornou 0. Tudo bem que não está implementado ainda, né? Está implementando, retornando 0 e 1 aqui de qualquer forma. Mas está imprimindo exatamente as strings que eu estou passando como teste aqui, tá? E você pode incrementar essa vontade. Uma vez que você entendeu aí que a string chegou aqui, lembrando que não pode ter printf aqui dentro de forma alguma, uma vez que você entendeu isso, você tem os passos para poder fazer essa questão. E claro, tem diferentes formas para você poder fazer isso. Importante nesse momento é você pausar o vídeo, pensar, né? Dado que eu preciso, dado uma string, recebi uma string, né, um vetor de caracteres, ou o que eu posso fazer para poder validar essa string? Então você precisa primeiro raciocinar a respeito disso. A partir daí eu vou agora dar algumas sugestões, né? Primeira coisa que você precisa fazer é quebrar a string data em esse dia, esse mês e esse ano. Você poderia ter um struct com esses 3 campos e ter uma função só para isso, tá? Uma função, por exemplo, que faça, né? Por exemplo, data quebrada. Suponha que você tem esse struct, aí quebra data, alguma coisa assim, ou processa data, tá? Esse cara, você teria que definir esse struct aqui. Aqui dentro você ia receber também a sua data, tá? Aí supondo que sua struct fosse algo do tipo type def struct, botar aqui o nome data dq, né? Tá aqui
quebrada. Suponha que aqui dentro você tenha, por exemplo, um char dia de quantos caracteres? Eu vou botar 3 caracteres. A mesma coisa para as outras variáveis, né? S, mês e S ano. Você poderia eventualmente até ter um int aqui, que você poderia já dizer se isso está válido ou não, né? Porque a depender da entrada, por exemplo, quando você entrar com essa string aqui, você for processando, o dia vai estar vazio. Você já percebeu isso? Você já pode setar aqui 0 se válido e 0 se inválido e 1 se válido, né? Ou seja, quando você retornar da função que você chamar, a primeira coisa que você teria que fazer é chamar isso, né? Você vai ter aqui um data quebrada, não sei se esse é o melhor nome, certamente não. Data quebrada, quebrada no sentido de que eu dividi. E você vai chamar, né, a função, né, quebra data, tá? Passando sua data, ok? A partir daí você vai ter aqui nessa struct sua, deve ter aqui dentro, ok, você vai ter o S-dia, o S-mês, o S-ano. Se tiver qualquer problema, você já seta aqui para 0 ou para 1. 0 se for inválido e 1 para se for válido. Como é que seria essa função aqui, né? Pensa que você tem um vetor, gente. Um vetor com caracteres, né? Então, na prática, isso é um vetor, tá? Com alguns caracteres. Qualquer string dessa, por exemplo, essa string aqui, 29/12, você pode olhar isso como um vetor de caracteres. Tá? E em algumas das posições, obviamente, você tem barras. Tá? Então, você tem que pensar em um tipo de algoritmo que vá varrendo até achar uma determinada barra, por exemplo. Né? A gente vai fazer aqui sem usar funções prontas, como strtoc, né? Fazendo, por exemplo, um for, você pode fazer um for até achar a barra, pegar caractere a caractere e ir armazenando na sua estrutura, né? Você define uma estrutura aqui dentro e vai armazenando na sua estrutura caractere a caractere. Aí você tem que verificar se a quantidade de caracteres copiados é no máximo 2, pode ser 1 ou 2, né? Porque eu posso ter uma data assim, ó, 9/13 é válido, 29/13. Mas se eu tiver 290 já não é válido mais, tá? Então, se deu certo, mantém isso aqui como 1, se não, você bota como 0 e já pode retornar. O processo de captura do mês é exatamente o mesmo, né? Você também são 2 caracteres no máximo. Você também imagina que você já andou na sua string aqui, né, no seu vetor, você vai olhar agora a string a partir daqui. Então você vai também copiar caractere a caractere, só que dessa vez para mês, né? Como esse processo ele é repetitivo, ele também pode induzir você a fazer uma função só para isso, né? Quando você passa a string e fala, leia os 2 primeiros caracteres, no máximo os 2 primeiros caracteres da string, leia os outros 2 primeiros caracteres no máximo, alguma coisa do tipo. Inicialmente você pode fazer aqui mesmo tudo, depois se você vê uma forma de modularizar mais ainda, ótimo, tá? Esse caractere na verdade ele fica aqui, né? No máximo. E aí no final você vai fazer o mesmo processo, só que agora para o ano. Você pode ter 2 caracteres ou 4 caracteres, tá? Então neste caso você vai armazenar tudo aqui, dando tudo certo, isso aqui fica com valor 1, dando incerto, isso aqui fica com valor 0, tá? Aí quando você chamar a sua função aqui, você já pode testar, ó, se data quebrada, ponto, válido, né? No caso, igual a 0, return 0, já deu erro, tchau, sua data está inválida, tá? Então esse é o primeiro passo que você tem que fazer para implementar. Essa é uma forma que eu estou sugerindo, mas obviamente que você pode usar outras. O outro processo aqui agora é você transformar, né, sua data, suas strings parciais, né, que representam dias, meses e anos, em inteiros. Então você vai ter um int i ano é igual a
TOI, por exemplo, data quebrada, ponto, dia, tá? Então, no caso, você está convertendo aqui para isso aqui. Lembrando que, observe que na sua string aqui, ó, você pode ter letras aqui, certo? 2 caracteres. Aí, a depender da sua lógica, você vai acabar armazenando 2 caracteres aqui, por exemplo, ER, né? E essa conversão aqui, ela pode dar errado, né? Pode retornar um dado errado. Ou você valida isso aqui de alguma forma aqui dentro, ou você valida isso aqui, tá? Nesse ponto aqui. Você tem que verificar qual o melhor lugar, mas é um possível erro que pode acontecer aí também. Ok? Então, isso aqui tem a ver com esse criar variáveis de dia, e mês e ano. Por fim, você vai fazer o processo de validação. E aí você vai ver, né? Você vai ter que verificar os meses, os anos. Então, os meses que tem 31 dias, o dia, obrigatoriamente, ele tem que ser entre 1 e 31, né? No primeiro teste. O mês, ele tem que ser entre 1 e 12. E o ano pode ser qualquer valor positivo. E se ele vier com 2 caracteres, você pode assumir sempre somar com 2000, tá? Então essa é a lógica de uma forma geral, tá? E aí você vai ter que testar aqui também se o mês for os meses, como eu posso dizer, os meses, por exemplo, fevereiro, maio, não, janeiro, fevereiro, abril, os meses são de 30 dias, você tem que verificar isso também. Então, em um if só, você pode fazer os testes, né? If, mês igual a 1, 3, 5, tal. Aí você tem que verificar quais são. O dia tem que ser 31, se não, tem que ser 30. E se for o caso do mês 2, você pode ter 28 ou também 29 dias. Isso vai depender se o ano é bissexto. Existe uma regra para calcular se o ano é bissexto, vai depender do ano que você tem, tá? Então, basicamente é isso, essa questão, e a gente fica por aqui. Muito obrigado.